Queridos amigos, queridas amigas, nós estamos de volta para refletir mais um pouquinho sobre a doutrina espírita e as nossas vidas, aqui na série Vida Espírita. É interessante que muitas vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e vemos um comportamento de algumas pessoas que são espíritas que nos chama bastante atenção. Pessoas que estão na maior parte do tempo, alegres, bem-humoradas, pessoas que encontram serenidade para tratar dos mais diversos assuntos que muitas vezes incomodam a fundo, incomodam profundamente a maioria das pessoas. E são assim essas pessoas e nos chamam a atenção justamente por sua condição de terem compreendido algumas coisas que a doutrina espírita nos ensina. E um dos grandes contributos do Espiritismo para as nossas vidas é justamente essa visão que nos leva para além dos horizontes da matéria, que nos dá uma consciência de que existe um poder superior no comando de todas as coisas e, assim, nos dá essa serenidade, essa base firme para que possamos olhar para a vida de forma um pouco mais sábia, estando um pouco mais tranquilos, mais contentes com aquilo que nós temos. Isso é muito importante para todos nós. Um pouco mais de serenidade, um pouco mais de fé na vida pode fazer com que nós tenhamos uma vida mais tranquila, como nós estamos dizendo, e ao mesmo tempo que nós tenhamos uma atitude mais positiva de resolução de problemas mais fácil no decorrer da nossa existência. Acho que todos nós concordamos que quando estamos apreensivos, ansiosos, nervosos em demasia, a gente fica com a mente um pouco mais fechada e isso nos impede de resolver os problemas na medida em que nós podemos, né? Essas questões emocionais diante da vida, que muitas vezes nos afligem, transformam a resolução dos problemas em algo mais difícil. É por isso que, inclusive, as pessoas que estão de fora trazem soluções mais eficazes para o nosso problema. O olhar de fora é um olhar mais eficaz porque ele não tem a carga emocional diante da doença que a gente vive, não tem a carga emocional que a gente sente diante da conta bancária que não está de acordo com o que a gente queria, diante do problema de relacionamento que muitas vezes nos acerca, enfim, a pessoa olha de um ponto de vista em que ela não está emocionalmente envolvida. Como é que a gente cuida desse nosso emocional? O que que a doutrina espírita oferece? Bom, em primeiro lugar, uma coisa que deve estar sempre aos nossos olhos, sempre aos nossos olhos mentais, vamos dizer assim, né? Deve estar fixo em nossa mente. Essa confiança de que Deus, na sua suprema bondade, justiça e sabedoria, está no comando de todas as coisas. A gente se preocupa tanto, não é? Com o mundo em que a gente vive, olha, uma nova pandemia pode surgir a qualquer momento. Os problemas globais do clima que estamos vivendo e que tem aí afligido diversas pessoas. Falta energia elétrica, falta luz, né? Falta água. Alguns vivem problemas sérios com enchentes, outros com seca, frio e calor extremos que têm levado pessoas à morte do corpo físico, né? Desencarnação. Enfim, guerras, governos que ameaçam a estabilidade econômica de países, de estados, de cidades ou num contexto global mais amplo, e a gente se preocupa com tudo isso. É claro que nos preocupamos, é natural que nos preocupemos, mas se tivermos a consciência de que acima de todas essas coisas está a bondade, a justiça e a sabedoria de Deus, a gente tem uma vida um pouco mais tranquila. Bom, como? Só vão acontecer as coisas que Deus permitir, mesmo que sejam dolorosas para nós. Só acontecerão se Deus permitir. E se Deus permitiu que essas coisas acontecessem, é porque elas trazem em si um processo educacional para cada um de nós. Cada pessoa envolta
num contexto de pandemia, num contexto econômico complicado, num contexto de relacionamento familiar que é difícil, numa doença que nos acomete, qualquer que seja a aflição, a dificuldade que a vida traga, num contexto individual ou coletivo, cada um dos seres envolvidos tem um aprendizado que é próprio para ele. Mas esse aprendizado só vem, só acontece de forma efetiva se nós tivermos a tranquilidade de trabalhá-lo em nossas vidas, de fazer o melhor que nós podemos, de contribuirmos para com todas essas questões, olharmos para as questões ecológicas e contribuir com a nossa parte. Um banho, alguns minutos mais rápido. Se somarmos todos nós, né, em 1, 2 minutos mais rápido no banho, quanto que a gente economiza no contexto coletivo? Economia de água, o plantio de uma árvore, a doação de sangue, tantas coisas que a gente pode contribuir para os contextos da nossa sociedade. Estarmos atentos à economia local, não é? Isso ajuda também em relação ao clima, contribuir com a economia local, evitando desperdícios, né? Evitando grandes transportes a longa distância e assim por diante. Sabendo que Deus está no comando de tudo. Só acontecerão os eventos que Deus permitir. Tudo está submetido à permissão de Deus e à vontade do Pai Celestial. Se um governante da terra qualquer decidir por algo que Deus não permita, isso não irá acontecer. Seja uma guerra, seja uma decisão econômica, étnica, enfim, qualquer tipo de decisão de um governante terreno está submetida à vontade e à permissão de Deus. Se a gente olha para a vida dessa forma, a gente não fica um pouco mais tranquilo em saber que o poder supremo é suprema bondade, é suprema justiça, é suprema sabedoria. Por definição, no livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema. Só permitindo, portanto, enquanto inteligência suprema, os processos para o nosso aprendizado. E olha que interessante, quando a gente olha para um contexto, né, da vida, desses de aflição, e a gente olha para ele como uma oportunidade de aprendizado, e não como obra do acaso, e não como obra do azar, e não como um castigo, como uma pena, como algo que eu não mereço, né, sem revolta, portanto. Se eu olho para aquilo com sabedoria de ação, é claro que eu transformo aquilo num aprendizado. Eu transformo aquele obstáculo em objeto de superação e, portanto, ganho experiência diante dele. E aí, então, eu cresço espiritualmente, né? É essa a base da mente do espírita que faz com que ele progrida. Veja que isso está fundamentado na compreensão de Deus e na compreensão da ação divina em nossas vidas. Nós temos, individual e coletivamente, livre-arbítrio, nós escolhemos. Sofremos as consequências de nossas escolhas, mas Deus permite apenas os processos de aprendizado. E aí então a gente aprende, se transforma em um espírito melhor, porque estamos entendendo os processos da vida e com isso progredimos. Bom, para além desse conhecimento de Deus, eu destaco mais um conhecimento que nos dá uma esperança, uma fé, uma fortaleza emocional, moral, intelectual muito grande para a gente enfrentar tudo isso, que é um item ensinado também por Jesus, doutrina espírita e Jesus. Qual é esse outro ensinamento? A fé no futuro. A fé no futuro. Por quê? Porque ela é o que nos coloca bem acima das circunstâncias materiais, dos bens materiais, das circunstâncias que estão aqui no mundo corpóreo. Se eu tenho consciência do meu futuro, enquanto espírita, confiança, fé no futuro, no meu futuro enquanto espírito, as coisas da matéria têm a sua importância, claro. Mas a doença vai passar com a morte do corpo. Né? A dificuldade financeira muitas vezes é vivida durante uma existência,
mas depois ela acaba. Todas as circunstâncias que nos trazem incômodo na matéria têm data para o seu término. Todos os sofrimentos têm dia e hora para acabar. Ora, qualquer que seja a dificuldade, se eu pensar as duas coisas juntas, Deus está comandando. Ela é útil para o meu crescimento, essa dificuldade, essa aflição. Então, vou trabalhá-la da melhor forma que eu puder, em oração, pedindo ajuda ao plano espiritual, porque eles nos ajudam, né? Pedindo ajuda ao meu anjo guardião, a Deus. Tenho o apoio do plano espiritual. Tenho ao meu favor a bondade, justiça, sabedoria de Deus. Vou me educando e sabendo que daqui a pouco isso passa. Sabedoria, né, de Chico Xavier. Daqui a pouco isso passa. Chico, diante de uma dificuldade, pediu um conselho a Maria, mãe de Jesus. Depois de um tempo, Emmanuel vem com o recado de Maria para Chico. Chico, você pediu que Maria lhe mandasse um recado, pois ela mandou. Ela mandou lhe dizer o seguinte: isso também passa. É a fé no futuro, a nossa vida continua, somos imortais. Os reencontros do coração estão marcados para toda a imortalidade do espírito. O amor prevalece, a felicidade se transforma em algo perene, o espírito se transforma em alguém mais perfeito. Portanto, se aproximando de Deus, se aproximando de tudo aquilo que é bem-estar, que é conquista real, que não se desperdiça e que não é corroída pelo tempo. Então, fé em Deus, fé no futuro, consciência de quem somos, consciência de um poder superior guiando as nossas vidas. A vida melhora, seremos mais serenos, mais tranquilos e mais sábios. Vamos viver a nossa vida espírita. Um abraço a todos.